Bom dia, Senhor Jesus, amados irmãos. Nessa manhã, nós estamos dando início mais uma vez à nossa escola dominical. Hoje é a parte 5. Nós estamos estudando referência lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12. E na primeira aula nós fizemos uma introdução, falamos sobre a sabedoria, na segunda, e o conhecimento. Na terceira, falamos a respeito da fé. E na quarta aula, estudamos sobre a cura. E hoje nós vamos estar aqui estudando a respeito das maravilhas. E eu creio que o Senhor, Ele realiza e sempre vai realizar maravilha no nosso meio. E eu creio que aonde o Espírito do Senhor está, algo acontece, o sobrenatural acontece. E nessa manhã, você aí na sua casa, onde alguém estiver agora ouvindo a mensagem de Jesus, que Jesus faz sinais, que Jesus faz maravilha, com certeza você será impactado também por essa maravilha do Senhor. Tudo, meu amado, é a respeito de crer, de fé. A Bíblia diz, se crer, verá a glória do Senhor. E nessa manhã a glória do Senhor ela vai descer sobre a minha vida, a glória do Senhor vai descer sobre a sua vida, vai descer sobre a sua casa, vai descer sobre a sua família. Vamos fazer um minuto de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor é todo-poderoso, digno de honra, digno de glória, digno de louvor e de adoração. Obrigado, Pai amado, por acordar mais uma vez, ó Pai, na dispensação da Tua graça, do Teu Espírito. Pai, para podermos, meu Deus e meu Pai, fazermos o melhor para Ti, para podermos, meu Pai, fazer, Jesus querido, ó Pai, o Senhor se alegrar, Senhor, com a nossa maneira de viver. Pai, que nessa manhã o Senhor vem trazendo livramento, que nessa manhã o Senhor vem trazendo escape, ó Pai, que o Senhor vem trabalhando no nosso interior, trazendo curas, meu Deus e meu Pai, emocional, Senhor, espiritual, sentimental, Senhor, profissional, na área da saúde, Senhor Jesus, no físico, na alma e no espírito, Senhor. Realiza, ó Pai, milagres, meu Deus e meu Pai, sobre a vida do Teu povo, ó Pai. Realiza, Senhor, maravilhas, meu Deus e meu Pai, sobre a vida do Teu povo. Aquilo que é impossível, ó Pai, acontecer, Senhor, na vida do Teu povo, só o Senhor é Deus para poder, Senhor, as coisas acontecerem, Senhor, da maneira que o Senhor quer. Pai, que nessa manhã o Teu Espírito venha nos cativar, Deus, a nossa alma, para estarmos sentados em pé na direção de um carro, Senhor, aonde estivermos agora, Senhor. Senhor, sendo cheio de Ti, cheio da Tua glória, cheio da Tua virtude, cheio do Teu Espírito Santo. Pai, que o Senhor venha ressuscitar, Senhor, mortos, ó Pai. Que o Senhor venha curar enfermos, Senhor, dar visão, Senhor, não só visão física, mas também visão espiritual. Porque muitas das vezes, meu Deus, meu Pai, as nossas visões espirituais, Senhor, está mais cega, Senhor, do que o próprio cego fisicamente falando. Espírito Santo, abre os nossos olhos, porque precisamos e queremos enxergar as maravilhas do Senhor. Faz maravilha, Senhor, em nossas vidas. Faz maravilha, Senhor, na nossa casa. Faz maravilha, Senhor, nas nossas igrejas, Senhor. Faz maravilha, Senhor, nesse Brasil, em Israel, em toda parte do mundo, Senhor. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha fazendo maravilhas, que o Senhor venha realizando maravilhas, meu Deus e meu Pai, naquilo que o Senhor quer fazer, naquilo que o Senhor quer realizar. Pai, que o Senhor venha impedir, Senhor, todo o império das trevas, Senhor, de tentar inviabilizar, impedir o Espírito do Senhor agir, Senhor, no meio do Teu povo, Senhor. Senhor, quebra arco nessa noite. Meu Deus, quebra as maldições nessa noite. Maldição de família, maldição hereditária, maldição de vício, de bebida, de droga, palavras, meu Deus, meu Pai, que foram preferidas de maldição, seja repreendido, Senhor, nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus. Leva o homem à cura, leva o homem à libertação, tira, meu Deus, meu Pai, do cárcere, da prisão, Senhor, nessa manhã. Meu Pai, cura, Jesus querido, ó Pai, todas as almas, Senhor, nessa manhã.
Cura, Senhor, toda depressão, Senhor, todo espírito que atormenta, meu Deus e meu Pai, o teu povo, seja curado nessa manhã. Espírito Santo, obrigado por dormir, obrigado por acordar conosco, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos aprendendo da tua palavra. Pai, que não sejamos nós mesmos, mas que a tua graça venha sobre as nossas vidas, para podermos aprender mais e mais de ti nessa manhã. Pai, que a tua palavra já foi liberada, mas revela a nossa alma, porque a nossa alma anseia por ti, Senhor, todos os dias. Pai, assim, Jesus querido, abençoa cada um, nós que estamos aqui, os irmãos, Senhor, que estão em casa, aqueles que ainda vão ouvir, Jesus querido, Pai, esse estudo, Senhor, que seja para a honra e glória do teu nome. Amém. Paz, irmãos, mais um domingo estamos aqui, glória a Deus por isso, estamos aqui para nos alimentarmos espiritualmente, para continuar o nosso estudo da palavra, em 1 Coríntios 12, sobre os dons espirituais, como foi falado no início do pastor Luiz, nós já estudamos alguns dons, e hoje nós vamos tratar dos dons de operação de maravilhas, que é o famoso dom do milagre, né? E eu creio que vai ser um tempo precioso, um tempo de alimento espiritual, um tempo de graça do Senhor sobre as nossas vidas. Eu creio que tudo está no controle do Senhor e o Senhor Ele quer gerar em nós conhecimento e entendimento da Tua Palavra. E quando nós nos colocamos disponíveis para receber o conhecimento, o Senhor Ele realmente opera dentro de nós. Antes de começar a falar sobre o dom do milagre, é bom a gente ressaltar que o dom de milagre, de operação de maravilhas, é um dom que vem de Deus e é um dom que o Senhor, Ele revela o poder dEle, toda a onipotência dEle, é um dom que Ele concede às pessoas através do teu Espírito, é um dom onde ele demonstra o seu poder, onde Ele demonstra que a pessoa está diante dele, debaixo da autoridade e direção dele. Mas eu queria ressaltar que o dom do milagre não tem o dom de salvar. Às vezes a gente fica tão preocupado com o dom do milagre. O dom do milagre é bom e o Senhor instituiu para a igreja exercitá-lo, mas nós vamos dar um exemplo clássico dos 10 leprosos. Os 10 leprosos, eles todos foram curados, mas só um reconheceu em Jesus a salvação, só um reconheceu que Jesus poderia dar mais do que o milagre, poderia dar a vida, a salvação. Então, que a gente possa entender isso. O Senhor Jesus realizou o milagre, Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, Lázaro, mas se Ele ressuscitou esses homens, e se esses homens tivessem andado numa trajetória distante do Senhor, eles não seriam salvos quando Ele viesse morrer na próxima morte. Por quê? Porque o milagre não quer dizer salvação. Nós vamos estudar hoje o dom de milagre, qual é o objetivo dele, porque Deus concede o dom de milagre, mas não é a salvação. Então, nós devemos buscar a salvação, buscar a preservar a nossa salvação todos os dias, a nossa coroa, e claro, buscar os dons espirituais e entender sobre eles, porque o Senhor colocou para a edificação da igreja, né? Como nós temos falado durante os nossos encontros, em 1 Coríntios 12, hoje nós vamos falar em 1 Coríntios 12, 10, pega a sua Bíblia, né? Escola dominical, então a gente vai trabalhar em cima da Bíblia, da palavra do Senhor, e 1 Coríntios 12, 10 fala a outro a operação de maravilha. E se você ir um pouquinho mais à frente, em 1 Coríntios 28, e a uns pôs Deus na igreja, primeiro por apóstolos, em segundo profetas, em terceiro doutores, depois de milagres. Então, o dom de operação de maravilhas é o dom de milagres. E o Senhor Ele concedeu à sua igreja esse dom. Irmãos, você que tem participado dos nossos encontros de estudo e você tem aprendido, você tem se alimentado, convide um irmão seu ou irmão da igreja que ainda não assistiu, comente com ele, fale quanto você está aprendendo, quanto você está crescendo, para que mais e mais nós possamos divulgar a palavra do Senhor, mais e mais as pessoas possam adquirir entendimento
entendimento da palavra. E como foi dito aqui, nós vamos estar tratando sobre o dom de operação de maravilhas, milagre, como eu li para você em 1 Coríntios 12, 10 e 28, para a gente ter base bíblica para dizer o porquê que a gente está falando sobre o dom de operação de maravilhas. E o significado da palavra grega, em grego, operação de maravilhas, é explosões de onipotência. Como assim explosões de onipotência? Porque o dom de maravilha é a revelação de todo o poder que Deus tem. Deus é o único que tem todo o poder debaixo do céu e da terra. Então, seria uma explosão de onipotência porque é algo que vem à tona de um poder tão grande que somente emana de Deus. O poder de operação de maravilhas emana de Deus. E nós vamos ver isso lá, abre sua Bíblia, Êxodo 15, 11. Vamos lá no comecinho da Bíblia, Êxodo 15, 11. Eu vou abrir devagar para dar tempo de você abrir a sua Bíblia e para você também começar a aprender a manusear a palavra do Senhor. Êxodo 15, 11 diz assim: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Então aqui em Êxodo a gente já vê, né, uma declaração de que quem é como o Senhor, que Ele opera maravilhas. E nós vamos ver também lá no Salmos 72, 18. Salmos 72, 18. Abre lá a sua Bíblia em Salmos 72, 18. E nós vamos, à luz da palavra, confirmar que o nosso Deus é um Deus que opera maravilhas, que sobre Ele está todo o poder. Bendito seja, Salmo 72, 18. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas. Quando diz só Ele faz maravilhas, Ele está dizendo que se alguém aqui na terra faz alguma operação de maravilha, é porque essa pessoa recebeu do próprio Deus, porque dele emana esse poder de fazer maravilhas, de fazer milagre. Então, se alguma pessoa aqui na terra, alguém, servo do Senhor, aqui da igreja do Senhor, realiza algo que vem do próprio Deus, porque só Ele faz maravilhas. Só o Senhor pode operar milagres, porque Ele é aquele que tem todo o poder. Uma característica de Deus é onipotência. Todo o poder, anota aí. Nosso Deus, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Então, Ele tem poder sim para operar maravilhas. E Ele opera, e Ele libera isso sobre a vida da igreja e daqueles que Ele tem como propósito para trazer para si. Vamos lá, eu vou te dizer, lá em Gênesis 1 nós temos o que? Da palavra Deus trouxe forma a terra. A gente sabe que em Gênesis 1 diz que a terra, no 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Senhor do nada fez todas as coisas, a terra era sem forma e vazia, e o Senhor foi criando através da sua palavra. Ali o Senhor, o próprio Deus, estava emanando o dom de operar maravilhas, o dom de trazer à existência aquilo que não existe, o dom de trazer ao natural o sobrenatural. E Deus, Ele já fez isso, já lá na criação, Ele já demonstra esse seu poder, já demonstra o que é operar maravilhas, é trazer do nada tudo, é trazer daquilo que não existe a existência. Aleluia. E aí, se você continuar, outro exemplo, sarça ardente, em Êxodo 3:2, vamos lá abrir em Êxodo 3:2 um pouquinho mais à frente, vou bem devagar para você ter tempo de abrir. Êxodo 3:2. E apareceram-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me enviarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Moisés, ele estava diante de uma operação de maravilha que o Senhor estava fazendo. Ele estava vendo uma sarça queimando e ela não se consumia. Irmãos, isso não é natural. Se você vê uma vegetação pegando fogo, ela vai se consumir. Só que ali, nós lemos aqui que
estava uma chama de fogo no meio da sarça, mas ela não se consumia. Ali o Senhor estava se revelando, mostrando o seu poder, todo o seu poder, o dom de operar maravilhas. Ele já se revelou a Moisés dessa forma, porque ele ia usar Moisés para, intermédio de Moisés, Deus operar maravilhas. Então Deus já foi se mostrando a Moisés através de uma operação de maravilha, porque Moisés ia ser usado por ele para operar maravilhas. Então ele já estava mostrando para Moisés a sua identidade, ele já estava mostrando para Moisés uma característica sua, de onipotência, de todo poder, de trazer o sobrenatural ao natural. E assim, isso é muito lindo, porque o Senhor ele se revela a nós. O Senhor, ele se revela a nós com propósito. E vamos lá, continuando um pouquinho mais à frente no Êxodo. Êxodo 13, 21, que fala sobre a coluna de fogo que guiava o povo de Israel. Êxodo 13, 1. Você já viu alguma coluna de fogo? É normal, é natural que haja uma coluna de fogo guiando alguém? Não, não é natural. Mas o Senhor trouxe o sobrenatural sobre o natural. Êxodo 13, 21 diz assim: assim partiram do Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. O Senhor, ele, o próprio Deus, ali estava se manifestando, operando maravilhas, operando em glória ali no povo. Ali ele não estava nem usando Moisés, nem ninguém, ele estava emanando dele mesmo. Ele mesmo estava fazendo. Ele colocou uma coluna durante o dia de nuvem para proteger do sol no deserto, e à noite uma coluna de fogo para aquecer o povo, para clarear, para direcionar o povo no caminho. O Senhor, ele se manifestou ali no povo, ele manifestou o seu poder, e ali ele estava dizendo para o povo: olha, se for necessário eu trazer o sobrenatural, realizar um milagre para que vocês possam viver o meu propósito, eu farei. Para que vocês possam estar guardados por mim, assim eu farei. E não é diferente conosco hoje, não é diferente com você hoje. O Senhor, ele opera maravilhas ao nosso favor. Ele opera maravilhas, ele traz o sobrenatural, o natural na nossa vida, para o seu propósito, para realizar o seu propósito, para nos encontrar, para se revelar a nós. E continuando em Êxodo 16, 13, só um pouquinho mais à frente, 16, 13, que fala do famoso maná. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E, alcançando o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra, pulando um pouco para o 18. Porém, medindo como um homem, não sobejava que lhe colhera muito, nem faltava que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Entendeu, irmãos? A gente leu aqui sobre o maná. Todos nós sabemos sobre o maná. Se você for um pouquinho mais à frente no 31, ele diz: e chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro, era branco e o seu sabor como bolos de mel. Nós lemos aqui que o Senhor fez cair do céu, chover do céu, alimento, que eles deram o nome de maná, que era como uma semente de coentro, mas era branco e seu sabor era como bolo de mel, seu sabor era doce, o seu sabor era gostoso. E o Senhor estava trazendo o quê? Para a provisão do povo. No 15 a gente lê: este é o pão que o Senhor vos deu para comer, disse Moisés. No 15 Moisés fala isso para o povo. Então o Senhor, ele estava novamente operando milagres e maravilhas, dele mesmo estava emanando. Ele não estava nem usando uma pessoa, dele mesmo estava emanando todo o poder para cuidar do povo. O povo estava no deserto, sendo guiado para chegar na terra prometida. Estava num lugar onde não era fácil a comida, não tinha fácil acesso, não era um lugar onde poderia ter plantação. Então o Senhor, ele providenciou do céu aquilo que era necessário. Quando você estiver numa situação em que
o seu natural não tem como lhe prover aquilo, o Senhor vai trazer do céu aquilo que você precisa. É isso que o Senhor está me ensinando nessa passagem, de que quando eu estou andando em direção ao propósito, em direção à promessa, no meio do caminho, se eu precisar de algo, se houver falta de alguma coisa que eu não possa adquirir do natural, o Senhor envia o sobrenatural. O Senhor enviou o maná 40 anos para o povo, porque o povo ficou 40 anos no deserto pelas suas murmurações, mas mesmo assim o Senhor não deixou de prover para eles. E quando o maná cessou, se você for ler na palavra, diz que quando o maná cessou, a terra passou a produzir. O Senhor só parou de enviar o maná quando a terra ele já estava num lugar onde poderia a terra produzir. O Senhor só cessou de mandar o sobrenatural quando o natural já podia trazer para eles o que eles precisavam. É isso que o Senhor faz. O problema é que muitas das vezes a gente quer viver o tempo todo no sobrenatural, mas o sobrenatural, nós devemos andar no natural, viver no sobrenatural, mas a gente, muitas vezes, queremos ficar dependente do sobrenatural. Nós não somos dependentes do sobrenatural, nós somos dependentes daquele que tem o poder para operar o sobrenatural. Você compreende isso? Nós dependemos de Deus. Nós dependemos daquilo que Ele libera ao nosso favor. Se o Senhor entender que naquele momento o sobrenatural deve ser liberado, Ele vai liberar. Mas se naquele momento nós podemos conseguir do natural aquilo que nós necessitamos, é do natural que nós vamos usar, porque o natural também foi feito pelo Senhor. Nós lemos aqui que Ele torna a terra sem forma e vazia, e Ele trouxe à existência aquilo que não existia. Então tudo que há nessa terra foi criado pelo Senhor. O natural também vem dele. Amém? E, continuando, vou trazer aqui para você um conceito sobre operação de maravilhas ou um milagre, como você preferir chamar, que é uma capacidade sobrenatural mediante o Espírito Santo de Deus, concedido ao profeta ou à igreja, que aqui a gente vai ler aqui profetas exercitaram o sobrenatural, mas a igreja do Senhor também foi chamada para isso. Então, é capacidade sobrenatural mediante o Espírito Santo de Deus, concedido ao profeta ou à igreja para operar sobrenaturalmente no terreno do natural. Nós temos, pelo Espírito Santo de Deus, um dom que é concedido para operar o sobrenatural, capacidade para realizar o sobrenatural no natural. Nós lemos aqui, as passagens que nós lemos, foi do próprio Deus fazendo, o próprio Deus evidenciando o seu poder de operar maravilhas. Nós lemos a declaração que foi feita que Ele é o único que pode operar maravilhas. Lemos exemplos de como Ele operou maravilhas através dele mesmo se revelando ao povo. E agora, mais à frente, nós vamos ver passagens em que o Senhor usou profetas, usou a igreja dele, o próprio Jesus, para trazer o sobrenatural à existência. E eu anotei aqui algo interessante para que você possa entender que o objetivo de Deus operar o sobrenatural. Porque o Senhor, Ele quer operar o sobrenatural dele sobre nós ou através de nós? Para demonstrar o seu poder, para trazer autenticidade à mensagem, porque muitas vezes nós levamos a Bíblia diz que o reino de Deus não consiste só em palavras, mas também em poder. E poder é evidenciar a palavra. Então, a autenticidade da mensagem é: o que eu estou falando vem de Deus, o que eu estou falando é real. E aí, Deus permite que o sobrenatural aconteça para que as pessoas possam entender que verdadeiramente aquela mensagem vem do céu, vem do próprio Deus. Evidências de uma comissão divina, quando você é levantado por Deus para levar a palavra. E ali fica evidente que verdadeiramente Deus te levantou, verdadeiramente o poder dele está sobre você, porque você acaba agindo com o sobrenatural no natural. E como o sobrenatural só vem dele, então você está realmente evidenciando uma comissão da qual ele te deu. E poder de Deus operando por intermédio de uma pessoa. O Senhor também, ele tem o objetivo algumas vezes de operar esse poder dele através de uma pessoa para alcançar alguém ou para demonstrar, o seu poder. E estabelecer a autoridade divina diante do povo. Muitas vezes a gente vai ler algumas passagens em que o Senhor, ele concede
operação de milagres para estabelecer uma autoridade divina. A pessoa olhar e falar, não, essa pessoa tem autoridade de Deus. E aí nós vamos começar pelo Antigo Testamento, profeta Eliseu. Vamos lá em 2 Reis, irmãos. Abre 2 Reis que a gente vai ler algumas passagens de 2 Reis. Nós não temos a pretensão de trazer todas as operações de maravilhas que foi realizada. Não temos, porque são muitas na palavra do Senhor. Nós vamos trazer algumas a qual nós fomos direcionados por Deus a trazer, para poder trazer conhecimento a você do que vem a ser esse dom, mas não vamos trazer toda a operação de maravilha que foi feita. Em 2 Reis 2, a partir do 14 e 15, nós vamos trazer um exemplo de objetivo de estabelecer a autoridade divina diante do povo. Aqui, Deus queria estabelecer o profeta Eliseu como autoridade dele, autoridade divina diante do povo. O povo conhecia Elias, o povo já tinha visto o poder de Deus sobre Elias, e quando Elias era comissionado por Deus, mas ali chegou um momento em que Eliseu teria que ser visto assim pelo povo, porque Elias foi arrebatado. E você lê lá em 2 Reis 2,14. Abriu? Vou ler, hein? 2 Reis 2,14. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram ela para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Então ali o Senhor estava concedendo a Eliseu operar maravilhas para que ele estabelecesse em Eliseu a autoridade dele diante do povo, para que o povo soubesse que o Senhor tinha levantado, a partir daquele tempo ali, a evidência de que Eliseu, ele era um homem comissionado por Deus, e assim como Deus usou Elias, Deus iria usar Eliseu. Então nós percebemos que Deus não faz nada sem propósito. Deus ele não opera apenas por operar. Deus ele faz tudo com propósito. Deus faz tudo com objetivo. E nós temos um outro exemplo, e esse exemplo agora que nós vamos dar é Deus demonstrando o poder dele. E aí vamos lá em 2 Reis, um pouquinho mais à frente, 4, 5, uma passagem muito conhecida que é o azeite da viúva. Quando o azeite da viúva foi aumentado, e a gente já conhece muito essa passagem, irmãos, mas aqui há uma manifestação do poder de Deus, há uma manifestação da operação de maravilhas, do milagre. Como é que você pode pegar um pouquinho de azeite e esse azeite se multiplicar? Multiplicação de algo é sobrenatural. Se você tem um pouquinho e esse pouquinho se transforma em muito, é porque Deus operou uma maravilha ali, Ele operou um milagre. No natural você não pega um pouco de água e essa água vai se tornar em muitos, vai encher muitos jarros, não vai. E aqui a viúva, ela tinha o quê? Um pouquinho de azeite, né? Quando o Eliseu pergunta ela o que tem, ela diz, eu tenho uma botija de azeite, uma botija de azeite. Aí, se você for ler lá no 5, diz assim, partiu pois dele, fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda o vaso. Porém ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Assim que o profeta liberou aquela palavra de orientação do Senhor, dizendo, entra no teu quarto, fecha a porta, leva as vasilhas, que o Senhor vai fazer o milagre da multiplicação. O Senhor vai trazer o sobrenatural à existência. E quando aquela mulher fechou a porta do seu quarto com os seus filhos, e aquela mulher colocou ali as vasilhas, aqui diz que foi enchendo, ou seja, eles viveram dentro do seu próprio lar, eles viveram uma multiplicação, eles viveram um operar de maravilhas do Senhor. E eu te pergunto nesta manhã, o Senhor não pode fazer isso por você? Será que quando você entrar na sua casa com seus filhos, fechar a porta e você se colocar ali diante do Senhor, recebendo toda a instrução que foi liberada através de um profeta do Senhor, toda a palavra que foi liberada sobre a sua vida, e você ali se colocar diante de Deus, o Senhor não vai encher a tua botija,
o Senhor não vai trazer multiplicação para a sua vida, seja uma multiplicação física, material, como foi daquela viúva, ela precisava de condições financeiras para poder quitar a dívida do seu marido e assim os seus filhos não serem levados. Então o Senhor lhe trouxe a multiplicação daquilo que ela precisava, mas o Senhor pode trazer a multiplicação daquilo que a gente precisa. De repente você precisa ter uma multiplicação na sua fé, de repente você precisa ter uma multiplicação, abrir mais o seu entendimento e conhecimento, e o Senhor ele pode fazer isso. De repente se você tiver a falta de entendimento, o Senhor, ou sabedoria, fechar a porta do seu quarto e ali buscar o Senhor vai derramar sobre você o entendimento da palavra dele, você começar a ler a palavra e o Senhor começar a multiplicar o seu conhecimento, multiplicar o entendimento de quem ele é, porque muitas vezes a gente precisa disso, ou o Senhor, você se ajoelhar para orar, o Senhor começa a multiplicar a sua fé ali, você orando, e o Senhor vai derramando sobre você a multiplicação da fé. Então assim, esse é o nosso Deus, um Deus que opera maravilhas, um Deus que faz milagre, e o que ele fez para essa viúva aqui diz que o azeite só parou quando não tinha mais vaso nenhum, né? E o Senhor ele derrama azeite sobre a nossa cabeça, e só vai parar quando nós não formos mais vaso. E nós estamos aqui para ser vaso para o Senhor encher, né? Continuando, vamos lá, aqui em Eliseu mesmo. Agora você vai um pouquinho só mais à frente, 2 Reis 6. No Antigo Testamento eu acabei falando bastante passagens de Eliseu. 2 Reis 6, 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e chamou e disse: ah, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou o pau e o lançou ali e fez nadar o ferro e disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Irmãos, os profetas, eles estavam dispostos a construir uma casa maior, porque eles estavam vendo que a casa dos profetas estavam ficando pequena. E eles foram até o Rio Jordão para pegar vigas, colher madeiras, e eles estavam com um machado de ferro. E naquela ali operação de derribar a madeira, o ferro do martelo, do machado, cai no rio. E um diz assim: ah, era emprestado, ou seja, ah, não era meu, ah, só, de repente só tinha aquele, porque se era emprestado é porque ele não tinha. E aí você pode fazer uma conjecturação: será que era o único? E se fosse o único, como é que eles iam continuar a obra a qual eles se propuseram fazer? O que Eliseu faz? Eliseu vai e diz: onde caiu? E mostrando o lugar, ele cortou um pau e o lançou ali e fez nadar o ferro. Como assim? Eu pego um pau, corto, jogo no rio, o ferro vai afundar, porque é ferro, irmãos. Ferro não flutua, ferro afunda. Natural, o ferro afunda, não flutua. E quando ele joga o pau, ali diz que ele lançou e fez nadar o ferro. Como assim o ferro nadou? O ferro nadar, o ferro flutuar. Então, assim, é um sobrenatural do Senhor. Somente o Senhor, o poder que vem dele, pode fazer isso. Ninguém no ser natural pode fazer um ferro nadar. E foi o que aconteceu ali. Então, ele levantou, estendeu a mão e tomou o machado. Então, o Senhor ele demonstra o poder dele. Quando nós precisamos e dizemos: ah, Senhor, eu não tenho outro. Ah, Senhor, eu perdi aquilo que eu tinha para fazer o projeto a qual o Senhor tocou no meu coração para fazer. Senhor, eu perdi aquela ferramenta a qual eu precisava para usar na empreitada que eu estou. Aí o Senhor vem e fala: não, então eu vou trazer para você aquilo que você perdeu. Eu vou mostrar através do meu sobrenatural que eu posso fazer isso. Então, que você possa meditar nessa palavra, né? Meditar em tudo que nós estamos lendo. E agora a gente vai lá para 1 Reis. A gente vai voltar um pouquinho, né? Nós estamos no livro de 2 Reis. Voltar para 1 Reis. Espero que você esteja entendendo, que
que você esteja se alimentando da palavra de Deus, que ao ler essas passagens bíblicas, elas possam estar falando profundamente ao seu coração, possa estar trazendo para você o entendimento que cada um de nós precisamos, o alimento que nós precisamos ter uma dieta saudável, irmãos. E a dieta saudável é palavra, oração e jejum. E esse é o momento da gente estudar a palavra, é o momento de você tomar o seu café da manhã, se enchendo da palavra de Deus. Vamos lá, 1 Reis 18, 37 diz assim: respondeu o Senhor, 38, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que entrava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aqui a gente vê uma autenticidade da mensagem, né? A gente vê que Elias, ele estava provando para aqueles profetas de Baal e para o próprio povo que ele tinha uma mensagem de Deus, que quando ele se posicionou como um profeta, ele se posicionou direcionado por Deus. E ali o povo pôde contemplar o fogo cair e consumir todo o holocausto e lamber tudo. E ainda lambeu a água que estava no rego. Como assim? O fogo lambeu a água que estava no rego. E ali é um sobrenatural. E o povo, que a Bíblia diz que vendo todo o povo, caiu os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Algumas vezes o Senhor vai manifestar o seu poder, operar maravilhas, para que eu e você reconhecemos que só Ele é Deus. O povo estava errado, o povo estava distante de Deus, e Elias estava ali guerreando, praticamente, né? Ali com os 450 profetas de Baal, ele estava sozinho, ele era 1 contra 450 e um povo corrompido, e ali ele trouxe a autenticidade da mensagem que ele trazia. Ele queria mostrar ali a autenticidade da mensagem, do que ele estava falando, do que ele estava falando, e como ele se comportava, vinha dele. Ali o povo realmente reconheceu e declarou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Muitas vezes o Senhor vai fazer isso em nós, para que nós possamos reconhecer que só Ele é Deus. Muitas vezes o Senhor Ele vai operar maravilhas, para nós que venhamos ver que só Ele é Deus, e a gente possa relembrar de que Ele é um Deus onipotente, um Deus que pode todas as coisas. Muitas vezes eu percebo que nós, como cristãos, como igreja do Senhor, esquecemos de quem nós somos e esquecemos de quem nós servimos. Esse Deus é um Deus poderoso, que pode todas as coisas. Continuando, vamos lá em 1 Samuel 12, 17. Não é hoje a cega dos trigos? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva. E sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo em grande maneira ao Senhor e a Samuel. O povo temeu em grande maneira o Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Aqui, né, nessa passagem, o povo ele estava requerendo um rei, como se eles não reconhecessem que o próprio Deus era o seu rei. E eles iam ir para a cega naquele dia, eles iam fazer a colheita do trigo. E ali Deus queria mostrar: vocês querem andar segundo vocês querem, e vocês acham que vocês estão por você mesmo? Vocês vão colher o trigo? Sabe o que Deus fez? Mandou trovões e chuva, para que eles pudessem saber que grande era a maldade deles, que eles estavam programando em fazer algo, mas tudo aquilo que eles faziam era por permissão e provisão e autorização do Senhor. Ali o Senhor estava se revelando e mostrando: olha, vocês precisam entender que vocês têm sido mal perante os meus olhos, vocês têm caminhado de uma forma qual eu não tenho para vocês, e vocês não têm reconhecido tudo que eu tenho feito por vocês. Então o Senhor mandou trovões e chuva no dia da cega,
no dia de colher lá o trigo, para que eles pudessem reconhecer a maldade deles e que eles estavam pecando diante do Senhor. E Deus usou Samuel para que ele orasse e isso acontecesse. Então, através da oração de Samuel, houve um operar de maravilhas, houve um operar do sobrenatural para que o povo pudesse entender que a maldade deles estava diante dos olhos do Senhor e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Essa é como a gente pode olhar para a pandemia hoje. O Senhor, Ele mostrou para cada um de nós que é Ele que está no controle. Começamos um ano cheios de planos, começando um ano cheios de projetos, e o Senhor disse: os projetos que vocês vão realizar serão somente aqueles ao qual eu permitir, aqueles ao qual está no meu coração. Não vão realizar aqueles que vocês querem do jeito que vocês querem. Vocês vão até realizar algumas coisas, mas do meu jeito, debaixo da minha direção, porque vocês precisam reconhecer a maldade de vocês. Vocês precisam reconhecer onde vocês têm errado, onde vocês têm falhado, onde vocês têm me desagradado. E aí o Senhor, Ele opera isso, Ele permite certas coisas para que eu e você venhamos despertar. Antes de eu passar para outros exemplos do Novo Testamento, o pastor Luiz tem alguma palavra, alguma coisa a trazer antes da gente passar para os exemplos novos? Eu trouxe aqui alguns exemplos do sobrenatural, do operar de maravilhas no Antigo Testamento. O próprio Deus fazendo e profetas, homens, pessoas, ou a intermédio de uma pessoa fazendo. E o Senhor também evidenciando para você por que Deus fez aquilo, né? O objetivo que Deus realizou em cada uma dessas passagens. Assim, quando a pastora estava aqui falando a respeito das passagens bíblicas de Elias, de Eliseu, e nisso tudo, né, a maravilha do Senhor operando na vida desses homens, eu acho que a maior evidência da maravilha de Deus sendo operada na nossa vida é a fé. É você se entregar, né? Você se doar por amor a um Deus que você não vê, mas a um Deus que você sente. Então, quando você começa a se conectar com Ele, você começa a depositar toda a sua confiança, todo o seu coração, toda a sua vida para com Ele, Ele começa a realizar maravilha. Ele começa a trazer uma aliança conosco inquebrável. E quando Ele faz essa aliança conosco inquebrável, os sinais dele seguem a mim e seguem a você mediante as necessidades do reino. E ali ela falando, eu estava assim viajando aqui, né, o Senhor comigo, e eu falei: Senhor, mas a maior maravilha é saber que o Senhor é. Eu sou. O Senhor é o que o Senhor é. E o Senhor não muda, e o Senhor nunca vai mudar. Eu tenho que entender, para que eu participe das maravilhas do Senhor, eu tenho que entender que o Senhor é. O Senhor é bom, o Senhor é zeloso, o Senhor não é justo, o Senhor é íntegro, o Senhor é um Deus de paz, é um Deus de guerra, é um Deus de amor, é um Deus que cria, um Deus que faz crescer, produzir, é um Deus que arranca da terra. E uma maior maravilha, uma das maiores maravilhas, eu creio que o Senhor fez e se agradou, foi quando Ele construiu um homem. Aliás, Ele fez um homem do pó da terra. Isso foi o Espírito dele. E a segunda maior maravilha é Ele soprar de dentro dele, né? Quando você está tirando de dentro de você, você está dizendo: eu te amo, eu estou te dando, eu estou te capacitando, eu estou te levando, eu estou fazendo você viver o que eu sou. Muitas das vezes nós não conseguimos entender isso, que nós temos a oportunidade de viver a essência, de viver quem esse Deus é. Quando eu consigo expressar essa natureza divina, maravilha acontece na nossa vida. Só que Satanás, o opositor, ele se coloca no meio do caminho para que essa maravilha não seja exercida na nossa vida. E ali o Senhor, ele começa, né, a criar um homem, uma das maiores maravilhas também. E antes dele criar o homem, ele vai preparar tudo
Ele vai fazer separação das águas, ele vai separar entre dia e noite, ele vai separar o homem para não andar em trevas, vai deixar que o homem anda na luz, ele vai trazer as frutas, ele vai se preocupar, você vai comer as frutas, mas dessa daqui você não pode comer, essa daqui, se você comer verdadeiramente, você vai morrer. Então você vê que o Senhor ele sempre procurou a realizar maravilha na vida do homem. E depois que Adão, ele sai, ele perde de viver essas maravilhas lá no céu, esse contato, essa comunhão, todo dia, ele por 2 vezes por dia, ele tem o privilégio de ver aquela maravilha, o Deus Todo-Poderoso diante dos seus olhos, e ali prestar relatório, prestar obediência, prestar culto a Deus, ele perde tudo isso. E mais à frente você vai ver uma das maiores maravilhas, é você ver Enoque. Imagina, meu amado e minha amada, o Senhor, ele andar com você, isso é uma maravilha, você saber que Deus está caminhando, que Deus está andando com você, ainda em uma terra totalmente dispersa, totalmente corrupta, ainda numa terra, totalmente as pessoas se levando ao seu próprio eu, às suas vaidades, mas como Deus vê um coração puro, um coração desejoso, que quer retornar ao seu lugar de direito, ele caminha com ele. E ali a gente sabe que Enoque, ele é tomado, ele é arrancado da terra. Isso é muito maravilha. E isso em breve vai acontecer, esse sinal, e todos os olhos verão a maravilha de Deus da igreja sendo retirada da terra. E vai passando Enoque, depois a gente vai parar ali em... Ai, meu Deus, construir, esqueci o nome dele agora. Noé, a maravilha do Senhor se revelar novamente a Noé e falar, Noé não tinha capacidade nenhuma, não tinha condições, não tinha estudo, não estudou engenharia, não estudou nada. E o Senhor falou, Noé, você vai na fé, você vai nos meus ensinamentos, você vai construir um mar, e eu vou, uma arca, porque eu vou fazer chover e eu vou acabar com a incredulidade do povo, eu vou acabar com o pecado do povo, eu vou neutralizar aqui. E Noé, pela fé, ele vai começar a evidenciar uma maravilha do Senhor, o capacitando para trazer juízo sobre a terra. E Noé vai ali, constrói um barco, os animais são conduzidos até ele. Olha que maravilha, o Senhor dando ordem aos animais, e cada um ali, pela sua raça, de macho e fêmea, espécie, eles sendo conduzidos dentro da arca, e ali a água começa a subir, e aquela embarcação, ela começa a flutuar sobre a água. Muitas pessoas ali queriam entrar, mas não tinha mais como, porque o Senhor já tinha falado, o Senhor tinha dado muito tempo para eles, para isso não viesse, mas o Senhor selou, o Senhor fechou a porta, e ali dentro daquela arca só ficou quem era obediente, só ficou quem queria dar projeto. Irmão, o dia que o Senhor estiver voltando, aquele que não estiver em obediência não vai ver a igreja sendo arrebatada, a igreja ela sendo soberana mediante a toda situação, não vai subir, não vai ver, o que eu estou querendo dizer, desculpa aqui, é a maravilha do Senhor. Você vai ver você ficando uma igreja sendo arrebatada. E a igreja, a questão só não é ser arrebatada, é onde a igreja vai estar. Eu tenho que entender que aonde eu vou estar é muito maior do que a minha transformação do meu corpo. É viver do lado do grande e poderoso Deus. E ali você vai ver também, a pastora Janina falou de Samuel, de Elias, Eliseu, e uma assim das evidências maiores também que ela falou ali foi quando o Senhor se apresenta para Moisés em uma sarça, e o Senhor começa a conversar novamente com o homem. Quantas vezes o Senhor ele tem se evidenciado para você, de repente dentro da sua casa, com uma criança, com um bebê, com um objeto,
qualquer coisa, mas às vezes a nossa incredulidade é tanto que a gente não consegue observar Deus falando nas pequenas coisas. Imagina se esses homens fossem incrédulos, eles nunca conseguiriam enxergar as maravilhas de Deus. As maravilhas de Deus é para quem crê, é para quem não duvida. As maravilhas de Deus só consegue enxergar quem está conectado, quem está ligado ao Pai. E ali, como Moisés estava conectado, como Moisés estava ligado, ele viu aquela sarça. E depois você vai ver Arão, né? Diante do seu opressor, diante do seu inimigo, Arão agora ele vai ter o privilégio de mostrar o poder desse Deus que estava superior ao de Faraó. E ali ele começa a jogar o cajado no chão, né? E aquele cajado vira uma serpente. Aí os bruxos dele vai lá, joga o cajado vira também, mas aí o que o Senhor faz? Aquele cajado, aquela serpente que virou cajado da mão de Moisés, vai lá e engole a serpente de Faraó. Você só fala, ó, eu sou maior do que você diante de mim não é nada, diante de mim eu te engulo, eu consumo com você. Só que a nossa arrogância muitas das vezes não consegue enxergar esse poder sobrenatural do Senhor. E ali você vai ver o Senhor ele trazendo diversas experiências, né? Ele vai fazer de Elias, de Eliseu, ele vai fazer também de Davi, né? Quando Davi ele consegue derrotar um urso, quando Davi consegue derrotar o leão para proteger a herança do pai. Irmão, toda a força de Deus ela está depositada em mim e você. Mas você vê que ali Davi estava fazendo para proteger. Será que essa maravilha que o Senhor está trazendo sobre a minha vida, qual é a finalidade? É de se promover ou defender? Que causa que você defende? As suas causas naturais? As suas causas pessoais? Ou eu e você estamos defendendo a causa da palavra? Enquanto a palavra diz que eu e você temos que ser puro, temos que ser simples, temos que ser manso, temos que ser humilde, temos que ser justo, temos que nos envolver, nos entregar totalmente a Deus. Meu amado, não existe essa questão de você entregar a Deus com reserva. Não. Você se entrega a Deus por completo. Agora ele passa a ser o dominador da sua vida, porque ele sabe escolher as coisas melhores para você. E a gente vai correndo assim. Outra maravilha que eu vejo muito grande é Jonas. Imagina você ficar e dentro das entranhas de um peixe, mas você não morrer. Isso é uma maravilha. Isso é o Senhor demonstrando para Jonas que ele tem todo o poder, ainda que se você pecar, ainda se você desistir, ainda se você sair da minha direção, eu ainda tenho todo o poder de você não ser consumido até dentro desse mal, até dentro dessa tempestade, até dentro desse lugar improvável, eu te protejo e eu falo contigo, dizendo para você voltar novamente para mim. Isso é uma maravilha, Deus dá oportunidade para o homem reconhecer. Outra maravilha, quando Jesus morre e ele desce, né, às profundezas e ele toma a chave. Imagina o susto que Satanás tomou. Satanás achando que tinha triunfado, achando que tinha vencido, achando que tinha destruído, achando que agora ele iria mandar, ele iria comandar, ele iria dominar. E pela surpresa dele, ele vê Jesus chegando lá agora e requerendo da mão dele aquilo que ele fazia de maldade, a chave da morte. E o Senhor falou, ó, agora vocês não precisam mais de ficar com medo, agora ele não tem mais domínio sobre a vida de vocês. Se vocês deixarem eu ser o seu Deus, eu sou o seu Senhor e eu vou te livrar. Meu amado e minha amada, ainda se você estiver nesse período de doença, de enfermidade, de pandemia, de não só fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, o Senhor está liberando para você, dizendo, assim como eu venci, né? Eu fiz sinais, prodígios e maravilhas, estou fazendo sobre a sua vida hoje. Meu amado, e quando o Senhor Jesus, ele morreu, uma das maiores maravilhas foi ele rasgar aquilo que dividia entre você e a presença.
Ele falou, olha, eu estou fazendo uma maravilha, agora eu estou rasgando o véu, eu estou trazendo você para mim, eu quero contato com você, eu quero me aproximar de você. Só que muitas das vezes parece que a gente não quer se aproximar de Deus, a gente não quer ter esse contato com o Criador, e é necessário eu e você termos esse contato, termos essa conexão novamente com o Criador. Amém? Amém. Continuando, lá no Novo Testamento, e agora a gente vai falar sobre operações de maravilhas no Novo Testamento, Mateus 8, 26 e 27, a gente fala sobre o próprio Jesus demonstrando todo o poder de Deus, né? Todo o poder de Deus que estava sobre ele. Ele diz assim, no 26, e disse-lhes, Mateus 8, 26. E disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ali o Senhor estava demonstrando o poder de Deus que estava sobre ele, porque ele acalmou o mar e a tempestade, e os homens se maravilharam. Por que se maravilharam? Porque houve uma operação de maravilhas, né? Porque no natural você não consegue fazer isso. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu nome. Pai, nessa manhã, Senhor, a tua serva Eliane está pedindo, Senhor, para fazer uma oração sobre a mãe dela, Senhor, que está nos assistindo nessa manhã. Pai, toma a mãe da tua serva, opera, Senhor, maravilha nessa noite, nessa manhã, Senhor, na casa da tua filha, Senhor, sobre a família da tua filha, Senhor, e todo o mal, toda a enfermidade, toda a perseguição, tudo aquilo que o inimigo tenta trazer, Senhor, sobre essa casa, sobre essa família, seja repreendido agora na autoridade do nome de Jesus. Pai, que ela possa ter um domingo de bênção, um domingo de paz, um domingo de promessa sendo realizado na vida dessa família, não só dela, mas de todas as pessoas que estão nos assistindo agora, que precisa de um toque do Senhor, que precisa de uma palavra do Senhor, que essa palavra de amor seja liberada, que essa palavra da manifestação da tua glória, da virtude do teu Espírito, esteja sobre cada um nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmã Nene. Amém, Deus te abençoe. Continuando, então, a gente viu o próprio Jesus aqui, demonstrando o poder de Deus. Vamos lá em Lucas 7,14. Lucas 7,14 diz assim: e chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam paravam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Ali o Senhor, o próprio Deus, estava estabelecendo a autoridade divina a Jesus diante do povo. Porque quando Jesus fez o filho da viúva de Naim ressuscitar, aqui disse que todos se apoderaram de temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou. E Deus visitou o seu povo e correu dele esta fama. Então ali o próprio Deus, ele estava mostrando através de Jesus que ele tinha dado autoridade a Jesus para realizar aqui na terra a sua vontade, a operação de maravilhas. Mais à frente, Jesus, em João 4, e aqui no Novo Testamento João 2, a gente fala muito. Não tinha como não falar de Jesus, porque ele é o nosso modelo de vida, e Jesus, ele andava na terra operando maravilhas, ele andava na terra demonstrando o poder de Deus, demonstrando que sobre ele existia uma autoridade divina, demonstrando a grande comissão que ele tinha por Deus aqui na terra. Não é diferente de nós, porque quando Jesus foi, ele falou que nós faríamos as mesmas obras que ele, e ainda seriam maiores. Por quê? Porque nós teríamos mais tempo. O ministério, Jesus viveu até mais aproximadamente 33 anos na face da terra, exerceu um ministério aproximadamente 3 anos. E quantos anos de ministério nós temos? Então, com certeza, nós estamos aqui para seguir o nosso modelo, que é Jesus. E Jesus, lá no João 2, 7, diz assim: disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes:
tirai água e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabios e pregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. O que a gente percebe aqui é que Jesus ele pegou a água e transformou em vinho. Naturalmente, nós não podemos fazer isso. Você pode pegar na sua casa uma água e essa água se transformar em vinho? Não. No natural, isso não é possível. Isso é uma evidência de operar de maravilhas, do poder de Deus. E foi assim que Jesus fez o seu primeiro milagre. A primeira operação de maravilhas do Senhor foi transformar a água em vinho. O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Ali Jesus já estava mostrando que sobre ele havia o poder de Deus. Sobre ele havia algo sobrenatural que vinha do próprio Deus. E a gente continua lá em Mateus 14, onde nós vamos ver o poder dele sendo operado através de Jesus pelo posicionamento de uma pessoa. Vamos lá, Mateus 14. Mateus 14, 19. Diz assim: tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobrejaram 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. A gente percebe aqui que um menino trouxe para Jesus 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. É possível no natural alimentar uma multidão de pessoas com 5 pães e 2 peixinhos? Não, não é possível no natural. Mas no sobrenatural porque o Senhor realiza o milagre da multiplicação. E aqui Jesus mais uma vez demonstra o poder de Deus, demonstra que Deus ele opera por intermédio daquele, como foi dito aqui pelo pastor Luiz, que tem comunhão com ele. É um dom espiritual, operar de maravilhas é um dom espiritual, é um dom concedido pelo Espírito, então você só pode receber esse dom e realizar esse dom, esse operar de maravilhas que vem do Senhor, tendo comunhão com o Espírito. Eu não vou entrar aqui no mérito de sinais e prodígios que os falsos profetas vão fazer, porque isso é com permissão do Senhor, mas o operar maravilhas, o fazer, como eu disse aqui, os objetivos de operar maravilhas, quando vem do próprio Deus, demonstrar o poder dele, a autenticidade da mensagem dele, evidenciar a comissão divina, operar por intermédio de uma pessoa e estabelecer a autoridade divina. Então isso somente vem do Senhor. E aí a gente percebe aqui que o Senhor alimentou 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Ainda sobraram 12 cestos cheios. E o Senhor aqui nessa passagem, ele revela para nós o seu sobrenatural de uma maneira poderosa, de que eu não vivo sendo a igreja do Senhor, eu não vivo segundo aquilo que eu tenho, mas eu vivo segundo ao Deus que eu sirvo. Eu posso ter pouco, eu posso ter aquilo que não dá para alimentar, mas o Senhor ele envia a provisão, o Senhor ele multiplica se for necessário. Para quê? Para que eu e você possamos ter a provisão, para que eu e você possamos ser alimentados. E essa multiplicação, como eu já disse antes, não é só material. O Senhor está mostrando o poder que Ele tem de operar nas nossas vidas e trazer à existência aquilo que não existe, aquilo que pelas nossas mãos naturais nós não conseguiríamos. Eles não tinham dinheiro para comprar alimentos que pudessem alimentar uma grande multidão. E Deus poderia, através de Jesus, ter mandado lá pegar dinheiro suficiente, como Ele tocou no coração, Ele fez uma outra passagem que Pedro tirasse do peixe o dinheiro para pagar o tributo, poderia, mas Ele estava mostrando ali que Ele é um Deus que pode todas as coisas, inclusive multiplicar o pouco que você tem. O pouco, tem um ditado que diz: o pouco Deus é muito, mas é uma verdade. E o muito sem Deus é nada, porque tem muita gente que tem muito, mas não tem Deus, não tem sabedoria e desperdiça tudo que tem. E existem muitas pessoas que têm pouco, mas têm Deus e vivem o milagre da multiplicação.
né? O milagre de ter provisão na sua vida e nada lhe faltar. Continuando, e aí a gente vai falar sobre a igreja, né? A igreja primitiva, para a gente entender que quando Paulo, ele lá em 1 Coríntios 12, que é onde nós estamos estudando, ele veio para a igreja de Coríntios, ele veio falar sobre os dons espirituais, e ele falou e ele especificou o dom de operar maravilhas. Ele estava querendo mostrar que a igreja do Senhor, ela recebe esse dom. A igreja do Senhor, ela também opera maravilhas para viver o propósito de Deus. Então nós vamos lá em Pedro e João no Sinédrio, em Atos 4, e aí você vai ver a atuação da igreja, e nós somos a igreja do Senhor, a atuação da igreja e a operação do milagre de maravilhas através da igreja, dos homens de Deus. Em Atos 4:17, Atos 4:17, vamos lá. Na verdade, eu vou ler isso, 4:17. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Então, Pedro e João, ele estava no Sinédrio falando sobre Jesus, divulgando a mensagem de Jesus. E aí no 18 diz: e chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Pedro e João estavam ali no Sinédrio falando e divulgando o nome de Jesus, e eles foram ameaçados por aqueles homens que ali estavam, os fariseus, para que não falassem sobre Jesus, não usassem o nome de Jesus. E aí no 29 diz assim: agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Então Pedro e João, eles estavam ali falando de Jesus e eles estavam sendo ameaçados para parar de falar. Eles foram embora reclamando, chorando e falando: meu Deus, a gente não pode fazer. Não, eles conhecem que o Deus que eles servem, eles conheciam que o Deus que eles serviam era um Deus de poder, um Deus que opera e um Deus que opera maravilhas para que a sua palavra seja divulgada, para que haja autenticidade da tua palavra, para que haja manifestação do teu poder. E aí eles oraram e falaram: Senhor, olha aí essas ameaças, concede-nos ousadia da tua palavra. Vem sobre nós algo sobrenatural, algo maravilhoso, de maneira que a gente tenha tanto intrepidez e ousadia, que essas ameaças não nos amedrontem, não nos calem, mas que nós venhamos ter tanto poder vindo do Senhor, tanta autoridade, que a gente fale e a sua palavra seja ouvida. E ele continua dizendo: enquanto estende a mão para curar, e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho. E ele fala: olha, me dá ousadia para falar e estende a sua mão e cura, e faz sinais e prodígios pelo teu nome através de nós. E aí no 31 diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aqui está dizendo que por causa dessa oração, o Senhor operou uma maravilha em que o lugar que eles estavam, o sinédrio onde eles estavam, houve um mover, um tremer, e ali eles estavam reunidos e ali todos foram cheios do Espírito. O Senhor veio derramar do teu Espírito e veio sobre eles com uma ousadia para anunciar a palavra, que as ameaças elas caíram por terra, e ali o poder de Deus ficou evidenciado. Houve uma operação de maravilhas, porque a palavra pode ser anunciada quando havia uma ameaça, e o Senhor fez com que a terra, algo sobrenatural acontecesse, sobrenatural, para que todos pudessem ver a glória de Deus, o poder de Deus sobre a vida daqueles homens, para que todos pudessem ver que a vontade de Deus era operar naquele lugar e que sua palavra fosse anunciada. Isso é o agir da igreja. Por isso que Paulo falou lá em Coríntios sobre essa questão de operar de milagres e maravilhas na igreja, para a edificação do reino. E continuando, e agora a gente vai falar sobre Paulo e Barnabé, aí um pouquinho mais à frente, em Atos 13. Atos 13, 7. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, este chamando-se Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar a fé
o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Aqui nós vemos Paulo e Barnabé pregando a palavra para um procônsul. E aqui diz que o procônsul, Sérgio Paulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas Elimas, o encantador, ele vinha para impedir, para que o procônsul não cresce, procurando apartar da fé o procônsul. Tudo que Paulo e Barnabé estavam vindo sobre aquela vida, liberando uma palavra, vinha esse encantador para tirar a fé dele, ele vinha para impedir o que Paulo e Barnabé estavam fazendo. Então Paulo e Barnabé repreenderam, pelo Espírito Santo de Deus, repreenderam o que esse encantador estava fazendo, porque ele estava sendo usado pelo maligno, e ele falou algo, lançou uma palavra sobre o inimigo: tu ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Não é cego totalmente, sem ver o sol por algum tempo, e precisará que alguém te guie. Sabe o que acontece, irmãos? Esse homem estava sendo empecilho para que o procônsul pudesse receber a palavra que Paulo e Barnabé estavam liberando através do Espírito Santo de Deus. E aquele homem estava possesso pelo demônio, e aquele homem estava sendo um instrumento do demônio. Então foi operado uma maravilha, não porque Deus é mau, não, é porque aquele homem ele não deveria mais impedir que aquele procônsul acreditasse e cresce no Senhor, porque o Senhor provavelmente tinha um propósito sobre a vida daquele procônsul. Então foi liberado sobre aquele homem uma cegueira, não uma cegueira eterna, uma cegueira por algum momento, para que ele não pudesse mais estar ali atrapalhando aquilo que o Senhor queria fazer. E aí diz no 12 que ele, vendo tudo que tinha acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Ele creu que Deus tem o poder para todas as coisas. Ele viu o operar de Deus e o amor de Deus sobre a vida dele, que fez com que aquele homem não fosse mais empecilho para que ele ouvisse a palavra. Isso é um dom de operar de maravilhas da igreja. Às vezes você vai estar liberando uma palavra sobre alguém, e o que estivesse levantado como um empecilho, o próprio Deus, ele vai, através de você, operar maravilhas para que essa pessoa não seja mais empecilho, para que essa coisa não seja mais empecilho. Irmãos, para que você entenda essa palavra, eu não estou dizendo que você deve profetizar um mal sobre a vida de alguém. Eu estou dizendo que, orientado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai te dar direção de como fazer com que esse empecilho saia, porque a gente percebe que esse homem não ficou cego eternamente, perpetuamente, ele ficou cego por um tempo, para que naquele período o próprio Deus pudesse ministrar sobre a vida do procônsul. E quem sabe esse homem lá na frente, eu não sei, a gente não sabe, com essa cegueira que também veio sobre ele, ele não começou a repensar aquilo que ele estava fazendo, né? Então o Senhor tem o seu meio de trabalhar e ele opera através da igreja. E mais uma passagem só que eu vou ler, de Pedro e Ananias, Pedro lá com Ananias e Safira, que também se encontra em Atos, só que um pouquinho antes, Atos 5:3, que aqui nós estamos falando sobre a atuação da igreja nesse operar. Atos 5:3 diz assim: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo esta palavra, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E indo mais à frente, no 7, e passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, a mulher de Ananias, Safira, não sabendo o que havia acontecido com Ananias, e disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse, sim, portanto.
Então Pedro disse: por que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu os seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Houve grande temor ali, porque ali todos puderam ver que Pedro e aqueles que ali estavam com eles estavam debaixo de uma comissão divina. E quando eles tomavam alguma atitude, eles tomavam direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E por que Ananias e Safira fizeram isso? Porque antes, Barnabé, ele pegou uma propriedade que ele tinha e ele vendeu e deu tudo o que ele tinha, porque ele estava movido pelo Espírito de Deus a investir no reino. E ali as pessoas se maravilharam por esse ato de Barnabé. E provavelmente alguns falavam: nossa, olha como é que Barnabé, né, realmente está vocacionado para o reino. Ananias e Safira, ouvindo aquilo, o que eles fizeram? Eles venderam uma propriedade, mas eles falaram: não vou fazer como Barnabé não. Vou parecer que eu fiz como a Barnabé, mas não vou fazer o que ele fez. Vendeu a propriedade e falou perante Pedro que tinha vendido por um preço e retiveram outro preço. E o Espírito Santo de Deus estava sobre Pedro e ele revelou a Pedro sobre o que eles estavam fazendo, porque eles não estavam no mesmo Espírito. E ali, quando Pedro perguntou a eles, porque o Senhor ia dar oportunidade, perguntou primeiro a Ananias: por quanto você vendeu? A Ananias mentiu. Aí Pedro falou: por que você mente? Você está mentindo para mim, para Deus. Você tinha uma propriedade, ninguém te obrigou a vender, ninguém te obrigou a dar tudo. Você poderia dar o que você quisesse, você poderia vender e falar: ó, vendi, estou dando tanto, é isso que eu quero dar. Mas você mentiu dizendo que vendeu por tanto e estava dando tudo que você vendeu. E ali ele falou: pelo seu ato, porque você não está nesse mesmo espírito, porque você mentiu, porque você não quer essa comunhão com o Senhor. A Bíblia diz que ele caiu e morreu. Ouvindo as palavras, ele morreu. E o Senhor também deu oportunidade para a mulher dele, Safira. O Senhor dá uma oportunidade para cada um, para que ela pudesse, de repente, falar a verdade e não ter o mesmo destino do marido. Mas ela foi perante Pedro e fez a mesma coisa que o marido. Ela mentiu. E a Bíblia diz que ela também caiu aos seus pés e morreu. E houve um grande temor. Ali houve uma operação da maravilha do Senhor, porque o Senhor estava mostrando na igreja que o Senhor não tolera a mentira, o engano, que a mentira, o engano não é algo que vem de Deus. Quando você fala que você faz pelo reino, faça. Quando você fale a verdade, seja direcionado por Deus. Você não é obrigado a dar tudo que você tem, mas quando você declara que você está fazendo, que aquilo seja uma verdade. E ali não era uma verdade sobre Ananias e Safira. E ali Deus mostrou o seu poder, tanto que no 5:12 diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E o Senhor operou grandes maravilhas pela mão dos apóstolos. E o Senhor opera grandes maravilhas pela mão da igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. E por isso lá em 1 Coríntios 12, nós estamos... Paulo falou sobre a operação de maravilhas. Então, no Novo Testamento foi essas passagens que eu acabei separando para nós estudarmos, para nós estudarmos sobre a operação de maravilhas, como Deus opera. Nós vimos no Antigo, nós vimos no Novo. Mas como foi falado pelo pastor Luiz aqui um tempo atrás, que para que também a operação de maravilhas haja sobre nós, é necessário que nós tenhamos fé. E eu vou falar em Mateus 13:58 para fechar. Mateus 13:58. Mateus 13:58. É a passagem que Jesus ele estava para operar sinais e prodígios mal na sua pátria, e essa passagem foi até pregada pelo pastor Luísio, não em Mateus, ele pregou em uma outra passagem, mas pregada que Jesus ele saiu de Cafarnaum, tinha feito muitos milagres, e ele foi para a sua terra, né? E quando ele estava na sua terra, diz assim no Mateus 13:58,
e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Jesus, ele tinha feito muitos milagres e maravilhas em Cafarnaum e foi para sua terra. E quando ele chegou lá, a Bíblia diz aqui que ele não pôde fazer muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. A incredulidade, ela impede que as maravilhas do Senhor, elas sejam realizadas na nossa vida e no meio do povo, no meio da igreja. Hoje, a gente pode dizer que a gente vê pouco operar de maravilhas, a gente vê, irmãos, porque Deus opera maravilhas, nós vemos aqui de várias formas, mas a gente pode verificar que existe muita incredulidade no meio do povo, e por isso a gente hoje não vive algumas coisas que na igreja primitiva se vivia. Por quê? Porque há uma incredulidade sobre nós, há uma incredulidade sobre o povo, sobre a igreja, sobre as pessoas que estão no mundo. Há uma incredulidade tão grande que aí o operar de maravilhas não acontece, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos, lá em Efésios diz isso, e nós precisamos agradar o Senhor, nós precisamos crer naquilo que o Senhor faz, nós precisamos crer que o Deus que a gente serve é um Deus poderoso, que tem todo o poder para operar maravilhas. Então, se você não crê, se eu não creio, Deus não pode operar através de nós. Por quê? Porque nós não cremos. Claro que Deus, ele se manifesta e ele pode operar através, se revelar, e ele faz isso, como nós lemos aqui no Antigo Testamento, sem ser intermédio de pessoas. Mas o Senhor espera que a igreja se posicione como aquela que tem fé, como aquela que vive o sobrenatural do Senhor. Nós pregamos um reino que é sobrenatural. Nós pregamos um reino onde o sobrenatural é natural. Então nós estamos nessa terra vivendo natural, mas para pregar o sobrenatural, para viver o sobrenatural. Então o Senhor nos chama como igreja a viver no natural, pregando e vivendo o sobrenatural. E o sobrenatural que vem dele, o poder de operar maravilhas que vem dele. Então que nessa manhã nós possamos crer no Senhor, que toda essa palavra que nós estudamos, toda essa palavra, esse estudo que nós fizemos nesta manhã, vem alimentar a nossa alma, vem alimentar nosso espírito, de maneira que a gente venha meditar sobre tudo que foi falado, meditar sobre o atuar do Senhor em nós, atuar do Senhor através de nós, e sobre o operar de maravilhas, que o Senhor quer operar maravilhas no meio do teu povo, o Senhor quer operar maravilhas lá, nos usar para operar maravilhas lá fora, para que a palavra, o poder dele seja evidenciado, para que as pessoas possam ver que sobre nós há uma autoridade divina, sobre nós há uma comissão divina. Então isso é para edificação do reino. Quando Deus ele fala sobre essa operação, é para edificação do reino. Então que você possa trazer essa palavra para o seu coração e você possa entender que nós não estamos nessa terra à toa, nós estamos nessa terra como peregrino para manifestar o reino de Deus. Nós seguimos o modelo de Jesus. Ele veio a essa terra para manifestar o reino. Ele veio nessa terra para nos salvar e nos levar para esse reino. E ele deixou essa comissão conosco de manifestar esse reino, de ir para esse reino. Então, que nós possamos manifestar esse reino e manifestar o sobrenatural e operar maravilhas é manifestar esse reino. É manifestar aquilo que o nosso Deus é. Ele é onipotente, ele pode todas as coisas, ele traz do nada a existência, ele pega o natural e transforma em sobrenatural. Esse é o reino ao qual nós pregamos, esse é o Deus, a característica do nosso Deus ao qual nós pregamos e dizemos que servimos e amamos. Então que nós possamos olhar para essa palavra, guardar no nosso coração e entender essa grande comissão que o Senhor nos confiou e começar a viver isso. O Senhor tem chamado a igreja para esse tempo, para viver isso, é viver a palavra. Atos 28, Atos 29, a igreja primitiva foi até Atos 28, nós somos o Atos 29, aquele que dá continuidade, aquele que opera as maravilhas do Senhor na terra, aquele que edifica o reino, aquele que anuncia o reino de Deus. Então que você possa guardar no seu coração, meditar mesmo nessa palavra, que você possa estudar depois, se você anotou, se você... quando você anota, o Senhor vai até trazendo para você outras coisas. Quando você para ouvir um estudo da palavra, a pessoa vai liberando aquilo que o Senhor
né, deu como entendimento, e aí você mesmo, quando vai anotando, o próprio Senhor vai te trazendo à memória outras passagens, outras coisas, e aquilo vai te acrescentando e vai te enchendo até mesmo para você ministrar sobre a vida de alguém, sobre a vida de uma igreja. Então, que nessa manhã maravilhosa, aquilo que Deus colocou no meu coração e no da Luísio, para nós trazermos como entendimento para a igreja, como estudo, o Senhor ministrou no nosso espírito, nós estamos trazendo aqui nesse momento, e nós vamos, hoje nós falamos sobre o dom de operar de maravilhas, né? E aí no próximo domingo nós vamos falar sobre o dom da profecia. E aí eu te convido, estuda durante a semana, né, sobre o dom da profecia, porque nós vamos estar trazendo aqui um estudo, aí você vai agregar com aquilo que você estudou, e se você tiver alguma dúvida, você vai poder tirar. Então, na próxima semana, nós vamos falar sobre o dom da profecia. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui estudando a palavra do Senhor. Amém. Obrigado aos irmãos por terem nos acompanhado. Lembrando que hoje, às 19 horas, nós estaremos aqui com o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E todos vocês estão convidados, aqueles que puderem estar aqui conosco, aqueles que puderem estar nos assistindo em suas casas. E vai ser uma honra compartilhar da palavra, compartilhar desse Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado a todos, ficam na paz, tenham um domingo abençoado com a sua casa, com a tua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor e fomos alimentados, Senhor, pelo Teu Espírito através da Tua palavra. Que essas palavras, Senhor, possa estar em nossos corações e nunca mais sair. E que a gente venha produzir mediante aquilo que o Senhor nos ensinou. Pai, que durante esse dia, verdadeiramente, ó Pai, possamos, ó Pai, receber mais e mais de Ti. Pai, que o Senhor nos leve a um bom almoço, abençoa aqueles que não têm a provisão, Senhor, nessa hora em seus lares, que o Senhor possa fazer maravilha, Senhor, para eles serem farto também. E que à noite, ó Pai, possamos estar como igreja, como assembleia, o corpo de Cristo reunido, para prestar ao Senhor um culto de louvor e adoração. Abençoa a todos, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce e rica comunhão com o Espírito Santo esteja sobre todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. A paz do Senhor.